paz do Senhor Jesus a todos os irmãos inscritos e todos os que acompanham o canal Reino do Céu. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Quero já aqui deixar a minha gratidão a todos os que se inscreveram, né? Temos aí alguns novos inscritos, muito obrigado, seja bem-vindo. Acompanhe comigo os estudos, compartilhe com os teus amigos, com algum amigo seu que você gosta, né, que você quer que ele se desperte para ler as escrituras, tá certo? Estamos aqui mais uma vez para trazer algo da parte de Deus, né? E eu quero falar, meus irmãos, de um assunto que é o assunto mais recorrente para ser hoje em dia, né? Eu quero falar de um assunto do fim dos tempos. Eu creio, irmãos, que esse período é o período em que nós devemos estar firmemente pregando aquilo que foi escrito para acontecer e entendendo e mostrando e vendo as coisas que estão acontecendo, né? Esse é o período. O que os discípulos escreveram, Paulo, Pedro, todos eles, o que eles escreveram acerca do fim, está se cumprindo, né? Estão se cumprindo. Eu quero fazer algumas leituras com vocês, eu quero começar em Mateus 24, tá certo? Espero que você acompanhe, eu vou colocar na tela, mas espero que você acompanhe com a sua Bíblia, né? Que você compreenda direitinho aqui o meu raciocínio. Muitas pessoas falam acerca desse assunto, né? E de cada pessoa que você aprende, você vai conseguir juntar, né? Conseguir melhorar o entendimento completo, né? É assim que eu faço, é assim que eu percebo, tá bom? Sem perca de tempo, eu quero começar a ler em Mateus 24. Eu quero começar no versículo 3, tá bom? Porque eu quero falar, irmãos, eu quero falar de princípio de dores, eu quero falar de dores, grande tribulação, eu quero falar do nascimento da criança, porque se uma mulher tem dores, a criança nasce, né? E se a criança nasce, ali vem alegria, vem gozo na alma, né? Depois vem gozo na vida daquela mulher que ela teve o filho, né? Tá bom, então eu quero falar esses assuntos acerca do fim. Nunca teve um período tão propício para que nós venhamos a falar disso, tá bom? Então vamos, Mateus capítulo 24, versículo 3 em diante. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: diz-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios das dores. Até aqui, irmãos. Por enquanto. Se precisar ler mais alguma coisa, a gente vai ler. Tá bom? Eu quero falar um pouco sobre isso, porque os discípulos curiosos ali, porque Jesus disse que eles, no princípio, ali no começo de Mateus 24, os discípulos mostraram o templo, né, para Jesus. Olha, mestre, que construção linda, né? E, na verdade, era muito linda a construção daquele templo, né? E Jesus dá, tipo, que
chega para lá deles, né? Jesus fala meio que, por que vocês, né, estão pegados com isso, chamando isso de lindo, né? Que na verdade era lindo, mas Jesus tirou eles ali, a mente deles, de não pensar nessas coisas. Jesus disse assim, é lindo, mas não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado, né? Você imagina Jesus dizendo isso para os fariseus, né? Ainda bem que ele falou para os discípulos, né? Porque os fariseus eram capazes de matar se falasse algo contra aquele templo, né? Os discípulos ficaram curiosos, né? Porque ele disse que não ia ficar pedra sobre pedra, e os discípulos entenderam que Jesus tinha muita coisa para falar sobre isso, né? Porque eles perguntaram, diz-nos, quando será essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ou seja, quando é que esse templo não vai ficar pedra sobre pedra? E quando é que vai ser a tua vinda e o fim do mundo? Eles perceberam que tudo apontava para um final, né? Para o fim de todas as coisas. Tá certo? Então, aí Jesus ele começa a decorrer a sequência perfeita de todos os acontecimentos e que o fim do mundo se daria quando ele voltasse, certo? Alguns eventos já aconteceriam naquele período, alguns aconteceriam durante o período que nós estamos, o período anterior a nós e o período que nós estamos, né? E outros acontecerá minutos antes da vinda dele, tá certo? Então ele disse assim, acautelai-vos que não vos engane. Acautelai. Olha a primeira coisa que Jesus disse. Ele vai dar os sinais da vinda dele, ele vai dizer, e do fim do mundo. E ele vai dizer, acautelai, que ninguém vos engane. Né? Por quê? Virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo. Vamos olhar para os dias de hoje, irmão. Né? Você pode me perguntar, né? Mas, irmão, cadê esses falsos Cristo? Que ele disse, muitos virão dizendo eu sou o Cristo, né? A palavra Cristo significa ungido, certo? E se você olhar para o contexto de hoje, será que você não vê muitos falsos ungidos? Irmãos, muitos falsos ungidos. Hoje nós estamos repleto, né? E ele disse, e enganarão a muitos, ouvireis de guerra, rumores de guerra. Isso não é novidade mais nos nossos dias, não há como dizer, cadê os rumores de guerra? Não há como dizer isso, né? Porque já há muitos anos, desde que eu me entendo como gente, que vem acontecendo os rumores de guerra, né? Muitos rumores de guerra, né? Assim como o templo já caiu no ano 70 ali, quando ele disse que não ia ficar pedra sobre pedra, ali já começou no ano 70, depois que Cristo subiu, sentou à destra de Deus, o templo já caiu, né? Mas de lá para cá já aconteceu muitas coisas que são sinais da vinda, tá certo? São sinais. Então, o momento em que nós vivemos hoje, irmãos, o momento em que nós vivemos hoje é o momento de muitos falsos cristos, é o momento de muitos falsos profetas, né? Ele diz, guerra, rumores de guerra. Olhai, mas não vos assusteis, né? Porque é misto que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, ele está nos dando a cronologia perfeita. Não fique assustado agora, porque ainda não é o fim. Mas quando nós seguimos na leitura, o Senhor vai nos dar, essas coisas elas vão aumentando, tá certo? Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Ainda não é o fim. Ainda não é a grande tribulação, né? Se você for olhar para o contexto, nós já vemos fome há muitos anos, tem muitas nações sofrendo com fome, tá? Mas isso vai se intensificar, tá certo? Versículo 8 diz assim, mas todas essas coisas são o princípio das dores. O Senhor vai comparar
esse período em que ele subiu até o período em que ele vai descer, com o princípio de dores. Que princípio de dores é esse? O princípio de uma dor de uma mulher que está de parto. Ele está falando que isso aqui são as contrações. Todas as mulheres que estiverem me assistindo, todas as mulheres que já tiveram filhos, elas se identificam, porque as contrações, elas começam um pouquinho devagarinho e elas vão aumentando, né? Elas vão aumentando até chegar na dor principal, e depois da dor mais cruel, a criança nasce. Por isso que ele diz que isso aqui são princípios de dores, né? Aí ele diz: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, sereis odiados de todos, serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Se nós não somos odiados hoje por conta de pregar o evangelho, alguma coisa está errada. Ou nós não estamos pregando da forma que é para pregar, ou então nós não somos cristãos, tá bom? Se você está sendo perseguido, sendo odiado porque você prega o evangelho, você verdadeiramente está vivendo o evangelho, né? Mas o que nós vemos hoje, irmãos, vamos identificar, porque ele vai falar aqui lá na frente um assunto que eu quero falar com vocês, né? O versículo 10: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, né? Não tem amor, né? As pessoas não têm amor por ninguém, elas têm só ódio, uma querendo destruir a outra. Ninguém quer saber da vida assim, de fazer o bem para ninguém, né? Odiar-se uns aos outros, né? Aí o versículo 11 que eu quero chamar a atenção, que diz: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Cadê os falsos profetas? Você que estuda as escrituras, você tem identificado quem são os falsos profetas? Será que nós confrontamos esses falsos profetas? Você pode dizer: irmão, não, eu não sei quem é. Irmão, nós estamos vivendo os últimos dias, e tudo que você vê com muita confusão, com muito erro, com muito engano, porque pode ter uma verdade ali no meio, por aquela verdade você acha que ali tudo que você vê não é esses falsos profetas. Não, irmão, mas lá fala uma verdade assim, assim, e é legal. E o resto de mentira você não quer saber, né? Porque você sabe muito bem qual é a astúcia da serpente. É o que? Misturar a verdade com mentiras. É isso que a serpente faz. Foi isso que ela fez no jardim do Éden. E é isso que ela faz até hoje, com muita eloquência, tá? Não se engane se isso que você está vendo hoje, explosões de igrejas evangélicas com vários tipos de nome, onde você anda em uma avenida, e essa avenida for uma avenida grande, você vai encontrar 3, 4 denominações, cada um ministério diferente, e nenhuma são coligadas uma com a outra. Pelo contrário, é proibido de que uma visite a outra, de que a outra visite de volta, é proibido. Você acha que isso é corpo de Cristo, ou você acha que isso é Babilônia? Eu não quero nem contar com religiões fora isso que eu estou dizendo. Estou falando somente disso, porque a maioria das pessoas que vão assistir são pessoas que conhecem um pouco da verdade, são pessoas que muitas vivem dentro de templos de religião evangélica, e elas vão entender o que eu estou dizendo. Ah, mas é tão bonzinho, né? Mas você não tem aprendido a verdade. Eles não têm te ensinado a verdade.